não estava preparado para falar sobre esse texto, mas enquanto nós cantávamos uma canção que marcante para mim foi, que nós falamos ao Rei da Glória, todo louvor, toda honra, ao Rei da Glória, louvado é o seu santo nome. Eu me lembrei de um texto que está lá em João capítulo 1, no verso 1, em que eu queria apenas ler com vocês e orar um pouquinho. Se você puder abrir comigo em João capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas em intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Aleluia! Se você não entendeu muito bem, João está falando a respeito de Jesus, e é sobre Jesus que falaremos essa manhã, essa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado Deus, porque o Senhor é um Deus que rompe barreiras, e a Tua palavra diz que o Senhor é luz e as trevas fugirão. As trevas, Pai, não ficarão onde a Sua presença está. Então nós declaramos que como filhos adotados pelo Seu sacrifício naquela cruz, crendo que somos, Pai, chamados de filhos, não nascidos da vontade da carne, não foi ao acaso que viemos ao mundo, não foi pela vontade conjugal de nossos pais, mas pela Sua vontade. Não estamos à toa, mas um propósito para nós o Senhor tem. Fomos chamados filhos porque o Senhor se entregou por nós e assim fomos adotados. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor. Pai, o Senhor é aquele que derruba montanhas em favor do Teu povo, aquele que diz aos montes se movam e eles se movem, aquele que diz às tempestades para que cessem, elas cessam. Pai, essa noite eu peço que a Sua graça, Jesus, nos capacite para algo sobrenatural, além daquilo que possamos compreender. Espírito de Deus, move aquilo que é normal para um lugar de sobrenatural, Pai. Nos leva, Jesus, a uma fé capaz de achar e enxergar a Sua presença. Abre os nossos corações essa noite para algo maior daquilo que esperávamos, Pai. Acende em nós uma expectativa, uma esperança viva de quem o Senhor é, porque tudo foi feito pelo Senhor, para o Senhor. Antes de que nada houvesse, ainda o nada seria nada com o Senhor. Sem o Senhor, Pai, ainda, Pai, sobre o som da Sua voz, os mares, Pai, encontram os seus limites. Ao som da Sua voz houve luz, ao som das Suas vozes, Pai, se ajuntou as terras, Pai. O Teu nome continua tendo poder sobre todas as coisas, e é no nome de Jesus que nós oramos essa noite, e declaramos toda doença, toda enfermidade, toda tristeza, todo mal, saia em nome de Jesus. Nós declaramos uma noite de adoração viva e eficaz ao Teu santo nome, pois Tu és o centro dessa igreja, do qual nós cantamos e adoramos. Jesus, sem o Senhor de nada tem valor, nada, Pai, tem efeito. Então vem, Espírito de Deus, e fala através do Seu povo, um com os outros, assim como Efésios nos ensina, um edificando ao outro, para a glória do Seu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Estão felizes agora?
Aleluia, glória a Deus aí, ó. Eu tava vendo esses dias, né, um rapaz no TikTok, ele falou assim, ué, por que o Deus da igreja lá não faz crescer perna? Um amputado que chega, não faz o membro regenerar? É só uma dor de cabeça que eles curam, é só não sei o que, as coisas que não se veem. E eu olhei aquilo e falei, de certa forma, ele tem razão. E de certa forma, desafia a nossa fé isso. Mas eu creio de verdade. Isso é loucura. Tem gente que está me escutando aqui falando, meu Deus, é meu Deus mesmo, porque crente é louco, maluco. Se você não conheceu o crente louco, eu não posso falar que não é crente, porque não me permite, mas eu não sei. O crente é maluco. Sabe o que o crente olha? Ele olha uma empresa que ele tem, no negativo, 1 ano e fala, eu vou prosperar, vai dar certo. Ele olha a porta fechando, ele olha caindo o teto de tudo e fala, vai dar certo. Ele olha o esposo ou a esposa viciado, adúltero, embriagado, alcoólatra e fala, eu creio que vai ser pastor. Meu irmão, é loucura. É loucura. É coisa que não há explicação. Então, desafiando o nosso irmão, né, que não crê, que crê apenas na cura, né, de dores de cabeça e coisas assim, que há uma dorzinha no estômago, eu creio, e eu testemunhei já, cura de câncer, eu já vi. Nós, na última igreja, eu estou testemunhando algumas coisas para ativar um pouco a fé de vocês, porque eu creio que hoje é uma noite do sobrenatural do Senhor. Você não precisa ficar com medo, não vai acontecer nada, o que vai acontecer demais é a presença manifesta do Senhor, amém? Mas nós estávamos na antiga igreja, na igreja Batista Manaim, e nós tínhamos um irmão, o Gu, ele estava com um tumor, ele tinha, acho que, quantos? A Rebeca não está. Ele devia ter uns 2 anos, 3 anos de idade, ele tinha um tumor do tamanho de uma laranja no cérebro dele. Você se lembra disso, Samuel? O diagnóstico era morte, o médico falou, é impossível ele viver. Imagina um pai e uma mãe ouvindo isso. Imagina você carregando o sonho da sua vida, o seu filho, a coisa que você mais ama, e ouvir que ele tem um tumor do tamanho de uma laranja na cabeça, e ele não vai sobreviver. Meu irmão, abala, óbvio. A igreja chorou, eu chorei horrores. Mas eu vi o Gu ser curado. Você pode não acreditar, mas ele está vivo, sem sequela. Quando os médicos começaram a olhar que o tumor estava diminuindo, eles começaram a falar, o que é isso? E aí eles começaram a dar um outro diagnóstico. Não é mais para a morte, mas se ele ficar vivo, vai ficar cego, não vai ter coordenação motora, ele vai virar um vegetal. O Gu joga bola, cara. Ele é uma criança normal, enxerga, vive, está até hoje. Não sei se o Vitinho, você não se lembra, né, Vitinho? Acho que você não estava, mas eu vi, eu testemunhei. Nós tivemos algum tempo atrás, o pastor Fischer, câncer, um milagre, curado. Jesus cura, o nome de Jesus continua sendo sobre todo nome. Ele é poderoso ainda para os dias de hoje, não apenas uma dor de cabeça, uma dor no estômago, que também para isso ele é, mas além, para o totalmente impossível, para o fluxo de sangue, para o que está morto, Talita cume, já Lázaro saia para fora, ele continua vivo, e ele está aqui, e eu creio que ele quer fazer milagres, eu creio que ele gosta de fazer milagres, eu sei disso, a palavra me ensina isso, a Bíblia me mostra isso, ele se alegra, sabe com o que ele não se alegra? Homens de pequena fé, é isso é o contrário. Agora, quando ele vê alguém cheio de fé, assim como o centurião romano, que apenas pela autoridade do seu nome, nem presente ele precisaria estar, a cura acontecendo. Eu não sei porque eu estou falando tanto de cura, e eu preguei a mesma palavra de manhã, eu não falei nada disso. Se tem alguém precisando de cura, de algo impossível que essa noite, talvez Deus quer falar com você, e eu não gosto de ficar usando essa palavra, mas ativar essa fé no seu coração, não é para a morte, nós declaramos cura, em nome de Jesus, cura. Vamos orar um pouquinho sobre isso?
Não deixa eu orar sozinho, tá? Isso aqui não é uma palestra. Não sei se você está acostumado no corporativo, com alguém com o microfone na mão, declarando tudo o que vai acontecer. Isso aqui é um culto, meus irmãos, um culto a Deus. Então aqui não é alguém com o microfone na mão. É apenas um irmão com o microfone na mão, mas com santos, irmãos juntos, um só corpo em adoração ao Senhor. Então ore também no seu lugar. Então, se você não sabe orar, apenas feche seus olhos e deixe o Espírito falar com você. Vamos orar um tempinho. Se tem alguém precisando de cura, nós queremos declarar agora em nome de Jesus sobre toda enfermidade. Nós temos o Rafinha, que tem um pequenino, filho da Ingrid e do Mateus, que está internado há dias no hospital, investigando algo que o braço dele inchou do nada, parece que é uma bactéria muito séria. Nós queremos orar agora por ele também, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, na Tua presença, Jesus, há milagres. Jesus, e nós não estamos aqui, Pai, para fazer um show, Pai, nem para impressionar ninguém, Pai. Nós estamos aqui apenas, Pai, para a edificação da Tua igreja, louvor do Teu santo nome, glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Pai, eu sei que aos olhos naturais, isso é loucura, Pai. Talvez eu estaria passando uma vergonha imensa se eu estivesse em outro ambiente, mas eu sou quem sou no Senhor, Pai. Eu sei quem você é, Jesus, eu sei que a Sua palavra viva está. Então eu declaro agora em nome de Jesus sobre cada uma das famílias, das pessoas que estão aqui, de cada casa representada neste lugar, a cura do Senhor Jesus agora em nome de Jesus. Eu declaro a coluna volte ao lugar, toda dor lombar, toda dor nos olhos, toda dor de cabeça, toda enxaqueca, nós declaramos em nome de Jesus, todo tumor, todo câncer saia agora em nome de Jesus. Nós declaramos todo desvio, toda dor de cabeça relacionada como que é o nome, Jesus? Bronquite, Pai, sinusite, tudo isso que evita, Pai, os seus filhos a respirarem de forma natural, limpa os pulmões agora. Eu declaro em nome de Jesus sobre, Pai, faz uma cura hoje na minha vida, Pai, eu tenho asma, cura agora, Pai, em nome de Jesus, cura a minha asma, cura a asma dos seus filhos, cura, Pai, em nome de Jesus, toda crise alérgica, tira agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está fora do lugar e endireita, coloca de volta, em nome de Jesus. Eu declaro também sobre as doenças da alma, eu declaro agora sobre a depressão, que é uma doença, nós declaramos agora a cura em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus, a cura sobre a ansiedade, sobre a síndrome do pânico, sobre a dependência dos remédios para uma noite de descanso. Nós declaramos agora uma nova vida sobre esses que estão presos nos remédios. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que haja um milagre sobre aqueles, Pai, que tem diferença de tamanho de membros, se uma perna maior que a outra, tem perna encurtada, Pai, que faça crescer agora, Pai. Não precisamos de um show, não precisa vir à frente, que o Senhor passe nesses corredores tocando cada um dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro sobre o câncer, saia, que essa palavra de morte maldita está quebrada agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja cura sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Depois, se você foi curado, eu gostaria de ouvir o seu testemunho, amém? Amém. Vamos à palavra. Eu vou ser rápido. Não vamos passar do horário. Eu quero falar essa noite a respeito de Jesus e os improváveis. É engraçado que quando a gente enxerga e ouve e lê a palavra de Deus e conhece a sua palavra, aquilo que vem à nossa mente é que talvez Jesus não se encontraria com nós. Eu digo nós, é a sua pessoa individual. Quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que Jesus se encontraria apenas com pessoas importantes. Quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que a história sempre vai ser com a do vizinho, sempre vai ser a vizinha com os jarros e os vasos enchendo de azeite, pedindo emprestado a nossa botiva, não na nossa casa. Quando nós lemos a palavra de Deus e o pastor prega, talvez nem lê, você lê, mas quando você ouve as pregações, quando você ouve as coisas, você fala, cara, eu acredito, eu vejo isso, mas eu acho que ele nunca se encontraria comigo, porque é improvável que Jesus estivesse na minha casa, é improvável que Jesus conhecesse a minha história, é improvável que eu fosse alvo desse amor. E Jesus, na contramão disso que pensamos, Ele ama os improváveis, Ele ama a história de pessoas improváveis vivendo o sobrenatural. Quando nós vemos os grandes homens e mulheres da Bíblia,
quando nós vemos os heróis da fé, quem nós vemos? Moisés, alguém que tinha dificuldade de fala. Muitos acreditam que ele era gago, escolhido para ser o libertador do povo. Hoje, a lei mosaica é uma das coisas mais importantes até hoje. E esse homem, alguém fraco, de certa forma violento, assassino, escolhido por Deus. Ou de certa forma, vemos Judas, alguém que tinha no seu coração um amor pelo dinheiro, roubava as coisas e traiu Jesus. Ou outros, como Elias, que teve medo, Eliseu, que pediu unção dobrada. E a gente vê pessoas e esses heróis da fé improváveis, meus irmãos. Só que mesmo eles improváveis, a gente acha que conosco não vai dar. A nossa história não vai dar certo. A minha vida não vai dar certo. Comigo não é assim, é improvável. Só que Jesus ama os improváveis. Você já sentiu e já pensou, é improvável que Jesus mude a minha história? Já passou pela sua cabeça? É improvável que mude essas coisas que eu estou vivendo? É improvável que Jesus me ame? Talvez o que você ouviu é que Jesus te odeia a sua vida toda. É improvável que Ele me ame. Todo mundo que está na casa dele fala que Ele me odeia. Como que Ele me ama? É improvável a minha história. Eu quero te mostrar essa noite que Jesus ama os improváveis. Ele ama mudar histórias. Ele ama o fora da curva. Ele ama a pessoa comum. Ele ama um coração quebrado. Ele ama um coração despedaçado. Para pegar cada caquinho, juntar e fazer a gente de uma pessoa nova. Um casamento quebrado, um relacionamento quebrado, uma autoestima destruída, uma autoimagem completamente arrebentada. E do nada Ele chega. Até que Ele chega e muda tudo na nossa vida. E essa é uma história para você essa noite. Recebe isso em nome de Jesus. Quero começar lendo João capítulo 4, verso 1. É um texto muito conhecido, até uma música recentemente estourou praticamente com esse texto. Os fariseus ouviram que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Presta atenção no verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse a Jesus: dá-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Antes de eu continuar, eu não li o texto todo, porque senão nós nos prolongaríamos aqui, e por conta do horário eu gostaria de reduzir um pouco, mas eu preciso dar um pouco do contexto do qual isso foi escrito. Quando nós ouvimos no verso 4, era necessário Jesus passar por aquele lugar, não havia nada de especial, não havia uma grande missão, não era uma região que um judeu deveria passar. Ali era necessário porque havia uma história que precisava ser mudada, havia um encontro que precisava acontecer, apesar de que pela probabilidade, pela circunstância e pela cultura, esse encontro fosse impossível. E mais ainda, os seus discípulos que andavam com ele perto, não estavam com ele. Quando a gente lê o texto, fala que foi um encontro apenas de Jesus com aquela mulher. E quando Jesus chega àquela mulher, ele olha para ela ao sol do meio-dia, então provavelmente aquela mulher, ela estava excluída da sua sociedade, do lugar onde ela vivia, porque ao meio-dia não era um horário para se tirar água do poço, era muito forte o sol, então as pessoas iam ou mais cedo ou mais tarde. E aquela mulher, por incrível que pareça, encontra Jesus. E aí Jesus fala para ela: me dá água. Aquela mulher fica espantada, porque identificou que Jesus era judeu. E os judeus e os samaritanos, eles não se davam, conforme a Bíblia nos falou, por conta de algumas crenças teológicas, por conta de algumas dúvidas e discussões teológicas. Os samaritanos e os judeus, aonde deveria ser a adoração, coisas que até hoje dividem o povo.
É antes ou depois da tribulação? É arminiano ou calviniano? Meu irmão, vamos discutir isso lá na glória, vai, se tiver tempo. Vamos aqui adorar o Senhor Jesus. Vamos louvar o seu santo nome. Não vamos dividir o povo não por causa disso. Não vamos botar um do lado, outro do outro, falar não se mistura. Onde é um povo só, um só Senhor, uma só cabeça, um só Deus. E aí aquele discussão ridícula dividiu aquele povo. Então os samaritanos e os judeus não se davam. Então ela se admirou como um homem, por ser homem, falar com uma mulher. Então se você acha que Jesus é um machista, ele foi um dos primeiros, eu não queria usar, mas um dos primeiros a valorizar a identidade da mulher e fortalecer a mulher. É aquele que fala, não, o lugar da mulher não é na cozinha. Sabe quando Jesus falou isso? Com Marta e Maria. Marta falou, Jesus, olha eu fazendo tudo, Maria está aos seus pés. Falou, Marta, vem para cá, filha, sai da cozinha, vem para a parte boa. Você pode parecer ridículo, pode parecer pequeno, mas Jesus começou a mostrar para aquela cultura que a mulher era assim, alguém semelhante ao homem, era assim, digno das mesmas coisas, era assim importante para o ministério, era assim importante para as coisas de Deus. E aí, como um homem falar com uma mulher e ainda um judeu? Eu usei um exemplo de manhã que eu não quero usar de noite, porque aqui eu sei que tem um pessoal que gosta mais ainda de futebol do que de manhã. É quase como um corintiano e um palmeirense. Meu irmão, não se dá muito bem. Por isso que aqui na nossa igreja, com a graça de Deus, só temos São Paulinos, pessoas convertidas, né? Glória a Deus. Não tem porco, não tem urubu, não tem galinha. Essas coisas é só São Paulo, né? Paulo, nosso irmão, Paulo de Tarso, glória a Deus, não é? Pessoas, e se você não for, nós vamos orar. E se você gosta muito de futebol, esquece isso, me perdoa, brincadeira, eu não ganho nada. São Paulinho, quando São Paulo ganhou alguma coisa? Deixa nós ser felizes, pelo menos na brincadeira, né? Brincadeira à parte. Era um lugar de muita discussão. Só que vamos mas vamos para um lado semântico ali, mais vivo. Quando Jesus se encontra com aquela mulher, ele começa a ter uma conversa mais profunda do que essa superficialidade. Ele começa a falar daquela mulher a respeito de uma água que não cessaria. Ele começa a falar com aquela mulher a respeito de uma água que saciaria a sede dela, que ela não precisaria voltar ao poço. Só que aquela mulher, ela estava tão ficcionada no natural, que ela achou que era uma água milagrosa, do qual não acabaria. E ela começa a falar, me dá dessa água então, porque eu não vou precisar mais voltar no poço. Aí Jesus, não, você não está entendendo. Pra você entender, chama lá seu marido. Estranho, né? Ela fala, não, eu não tenho marido. Muito bem, porque você já teve 5 e hoje com quem você vive não é seu marido. A partir daquele momento, de uma revelação daquilo que era oculto, aquela mulher começa a entender que Jesus era algo maior do que ela conseguia compreender. Ela começa a falar, vejo que és profeta. E ela começa a entender que havia uma autoridade maior sobre a vida dele, e começa a dar mais valor à palavra de Jesus. Só que ela ainda não tinha compreendido que ele não era apenas alguém de autoridade, ele era a autoridade, ele era a palavra, ele era o santo dos santos, ele era o pico de toda a criação, aquilo que nós lemos em João, nada teria sido feito se não fosse por ele. Ela não tinha compreendido o tamanho, sabe por quê? Porque era improvável, porque ela não conseguia conceber como alguém tão pequeno era merecedor de um encontro como esse. Alguém divorciado, 5 maridos, o outro que está morando, nem marido é. Uma vida toda errada, toda quebrada, isolada. Talvez naquela época essa mulher não tinha nenhum apoio religioso da igreja, das sinagogas, não tinha um apoio dos seus parentes, não tinha apoio de ninguém e vivia só. É a respeito desses encontros que eu quero falar. Das pessoas quebradas, destruídas. Você acha que se Jesus estivesse aqui hoje, por onde ele estaria caminhando? Talvez na sua cabeça, dentro dos palácios, com os grandes reis, os grandes nomes. Talvez você não pensou que ele pode entrar na sua casa, não. Ao meio-dia, um domingo, 18 horas, ter um encontro com você. Bater na sua porta. E falar, qual é a sede do teu coração? Qual é a sede do seu coração? Por que você tem se sentido tão quebrado, tão destruído? O que está acontecendo? É por conta do teu passado, da tua história? Pois eu o conheço. Talvez aquela mulher ela nunca foi vista na vida dela. Você já se sentiu apenas um rosto vazio na multidão? Tem até uma música. Um rosto vazio.
Só mais um. Só mais uma pessoa sentada num culto de domingo, no meio de, 100 pessoas, 200 pessoas, não sei. Será que esse encontro não é Jesus querendo falar com você? É improvável. É improvável que Jesus vá a uma casa em Carapicuíba. É improvável que Jesus vá a uma casa em Itapevi, em São Paulo, em Barueri, em Alphaville. Impossível. Por que Jesus se encontraria comigo, hein, Jefão? Afinal de contas, desde criança eu vou na casa dele, eu me encontro com Jesus todo dia, mas será? Será que hoje ele não marcou um encontro com você, Jeff? Algo especial para a sua vida? O que está quebrado aí, meu irmão? O que está chorando que ninguém está vendo, meu irmão? O que será que o Senhor quer falar no seu coração essa noite? Ei, Nath, o que ninguém está vendo, que está doendo aí dentro de você? Quais são as aflições do seu coração? Que talvez passa na sua cabeça, eu não sou tão importante assim para Jesus falar comigo. Tem coisa mais importante para Ele fazer. Tem lugares mais importantes para Jesus estar. Um poço no meio da Samaria falando comigo. Isso é importante para Jesus, Nath. Seus sonhos são importantes para Jesus. A sua família é importante para Jesus. Um encontro que transforma. Eu não sei como é a sua história, como você viveu, mas eu cresci num lugar onde eu nunca, de verdade, me senti amado. Demorou muito para eu compreender o amor dos meus pais. Muito. Eu já era velho. E quando você cresce num ambiente como esse, você não consegue compreender que você é amado. E quando você é visto, esse se torna o dia mais especial da sua vida. Esse se torna o dia que você nunca mais vai se esquecer. E aí a sede que tem no seu coração, que você tem que ir ao poço todas as vezes. Todo dia tenho sede e vou ao poço. Tenho sede e vou ao poço. Tenho sede e vou ao poço. Começa a fluir dentro de você um rio. E aí você tem sede e você vai até Jesus. Você tem sede e você vai até Jesus. Você tem sede e você vai até Jesus. Você começa a compreender que todo rolê, todas as festas, todas as vontades da sua carne, todos os prazeres humanos, eles são tão pequenos, tão ínfimos. E você começa a compreender algo muito mais profundo do que você já viveu na sua vida. E aí isso se torna tão real para você e tão vivo, que aí você não carrega mais só para si, mas se torna uma fonte, que por onde você anda, essa fonte jorra. Por onde seus pés pisam, essa fonte começa a emanar. Aonde há tristeza começa a ter alegria, onde há brigas começa a ter paz, onde há discussão começa a ter perdão. Essa fonte em você, essa fonte viva, ela entra na sua casa, ela entra no seu trabalho, ela entra no seu quarto, ela entra onde os seus pés estiverem. E aí aqueles que têm sede também, começam a procurar essa fonte. Começa a procurar aquilo que está fluindo dentro de você. Não porque você é especial, porque nem mesmo o seu nome é citado daquela mulher, mas porque Jesus é especial. E quando carregamos a sua presença, quando carregamos o seu amor, quando vivemos um evangelho de verdade, não um evangelho de boca para fora, esse rio jorra. Aleluia. 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 Onde que está seco? Onde que está sem vida? Que precisa ser tocado por Jesus essa noite. Porque de novo eu falo, não é à toa que você está aqui. Hoje é um bom dia para um milagre acontecer.
Hoje é um bom dia para a sua família ser tocada, transformada. Hoje é um bom dia para a sua mente ser transformada. Hoje é um bom dia para você ter paz. Pessoas entraram aqui, talvez 2 ou 3 pessoas. Jesus, tudo que eu quero essa noite é paz. O príncipe da paz está aqui. Eu declaro paz em nome de Jesus. Aleluia. Há uma outra história de um outro encontro com uma pessoa improvável que está lá em Marcos capítulo 5, no verso 1. Que diz assim, Marcos capítulo 5, verso 1. Mais um encontro improvável. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Novamente, um encontro improvável. Jesus saindo do lugar, se encontrando com alguém que não tinha valor algum. Alguém que nada tinha para oferecer, nem para a sociedade e nem para aqueles que estavam de perto. Mas de fato, o que aquele homem oferecia era terror e tormenta por onde ele passava. Eu não sei se você já teve alguém na sua família que a presença dele ou dela causa isso. Meu Deus, ele vem. Meu Deus, ele vem no jantar dos dias do namoro. Meu Deus, ele vem no Natal. Meu Deus, ele vai passar o dia aqui com a gente. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Meu Deus, ele vai beber, ele vai... Meu Deus. Era alguém que era a tormenta por onde ele passava. Ele era o filtro de dor das pessoas. Era alguém que, por tão maluco que ele estava, ele morava nos cemitérios, ele se cortava e vivia gritando e brigando com as pessoas. Era alguém totalmente excluído também. E Jesus vai ao encontro de quem? Quem que é o mais rico da cidade aí? Eu quero jantar na sua casa. Se eu fosse Jesus, meu irmão, eu ia ter que ter uma graça muito maravilhosa sobre mim. Eu ia escolher a melhor casa. Eu ia escolher os melhores lugares para estar. Eu ia escolher os melhores ambientes. Eu ia querer ser servido. Mas aquele que veio, que era o maior, não veio para ser servido, mas para servir. Porque a minha natureza é pecaminosa e a dele é perfeita. E aí ele não encontra com aqueles que nós poderíamos pensar em se encontrar, ele encontra com aquele que está destruído. E aquele homem, ele vivia num lugar de conflito interno de forma terrível. Aquele homem tinha lutas internas que o faziam se deflagrar, faziam se quebrar, que ninguém conseguia compreender. Ninguém conseguia entender aquela pessoa. Aonde forças das trevas dentro dele o forçavam a fazer coisas medonhas. Você tem uma luta aí dentro de você que te força a fazer coisas que você não gostaria? Tem lutas aqui dentro que te levam para um lugar de solidão e tristeza, que te isolam. Há coisas que se movem dentro de você que você não consegue compreender, mas te levam para um lugar de tristeza profunda, onde a tua vontade era estar no cemitério, isolado de todos. Aqui, meus irmãos, é uma clara demonstração de alguém depressivo, quebrado, destruído por dentro. Alguém que estava completamente atormentado. Alguém que enfrentava lutas das quais as pessoas não conseguiam compreender. E por isso ele vivia isolado. Por isso ele vivia num lugar onde ele não era visto e nem amado. Eu não sei se você já lutou por questões internas na sua cabeça, que te levaram à tristeza, à depressão, que te levaram à ansiedade. Mas isso é muito parecido, tá? Não sei se você já se cortou, tentou tirar a sua própria vida.
Mas Jesus um dia encontrou alguém que fez isso e mudou a vida dele. Jesus encontrou alguém que ansiava pela morte e transformou a vida dele. Jesus encontrou alguém que estava quebrado nos seus próprios pensamentos, na sua própria tristeza, na sua própria emoção, na sua ansiedade. Improvável. Improvável Jesus encontrar um dependente de droga, né? Só encontra os bonitinhos. Improvável Jesus encontrar um alcoólatra. Improvável Jesus encontrar um... Obrigado por ter me encontrado, Jesus. Obrigado por ter me encontrado, Jesus. Obrigado por ter me encontrado, Jesus. Obrigado, Pai, porque os meus pensamentos hoje são outros, Jesus. Obrigado, Jesus, porque a minha mente hoje ela é outra, Pai. Obrigado, Deus, porque antes a morte se tornou vida hoje, Jesus. Obrigado, Pai, porque quando nada dizia, Pai, que eu seria, Deus Todo-Poderoso, feliz, hoje eu sou na Tua presença, Deus. Como é que está a sua mente hoje? Que batalhas que estão sendo enfrentadas aí dentro? Estou sozinho, estou sozinha, estou abandonado, estou velho, estou velha. Qual a comparação que hoje você está se colocando que te traz tanto medo? Que te deixa tão para baixo? Que é que está te levando para um lugar de profunda tristeza? Porque hoje tem um encontro para mudar tudo isso. Hoje tem um encontro para transformar todo esse sentimento. Hoje tem um encontro para mudar toda uma história. Ele quer te encontrar essa noite. Talvez para alguns não conseguem entender o que é esse sentimento de uma trevas completa dentro do seu coração que te leva a uma dor tão profunda que anseia pela morte. Mas alguns conseguem entender. E essa é uma noite que Jesus quer falar com você e tocar o mais escuro do seu coração. Improvável que você dê certo. Improvável que as coisas vão avançar. Improvável. Improvável que a sua família seja restaurada. Improvável que seu pai seja curado. Improvável que a sua mãe volte para cá. Improvável que o seu irmão encontre paz. Improvável que as coisas mudem. Improvável que ressuscite, que volte à vida, que haja paz. Improvável que eu seja feliz. Até que Ele chega. Até que Jesus chegue. Até que Ele atravesse o mar para te encontrar. Até que Ele fale, é necessário que eu passe por Samaria. É necessário que eu passe por Barueri. É necessário que eu passe por Carapicuíba, por Alphaville, Santana de Parnaíba, por Cotia, por São Paulo. É necessário que eu te encontre essa noite. Talvez hoje é a última chance que você deu para algumas coisas para o Senhor. Se isso não é uma resposta, eu não sei o que é. Se hoje não é um dia que você se sente visto, enxergado e amado, eu não sei mais o que o Senhor pode fazer, mas Ele sabe. Mas hoje é uma noite de quebra de correntes, de muralhas, de tristeza. Hoje é uma noite de milagres. Eu creio em nome de Jesus. Quebra de passado. Mas eu sou divorciado. Aquela mulher tinha 5. Eu estou preso a vício, Jesus. Eu não consigo largar. Até que Ele chegue.
consigo parar de tomar remédio até que ele chegue. Até que ele chegue. Maranata. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Fala com teu povo essa noite de uma forma íntima, Pai. Um encontro pode mudar tudo. E esse encontro, Jesus mostra o poder que Ele tem sobre as trevas. Ele mostra o poder que Ele tem sendo luz, de mudar um ambiente total de escuridão e morte para um lugar de luz, de paz. Jesus continua vivo e continua fazendo. O seu nome é sobre todo nome. Eu creio. E eu sei que tem mais gente que crê aqui. Então essa é uma noite de milagre. Em nome de Jesus. Para que a gente possa encerrar, o último encontro que eu quero falar essa noite, o encontro improvável, Lucas capítulo 19, verso 1. Também teve uma música com esse... Teve do Geraceno, acho que não teve, né? Do Gadareno. Vamos fazer... Ó, eu pus música aí, ó. Para estourar uma música aí do Gadareno aí, ó. Teve de Zaqueu, teve do Poço. Estourou as duas. O Gadareno estoura também. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, verso 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. Como é bom ouvir isso de Jesus. Ouça. Verso 9. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação na sua casa. Na sua casa. Porque aquele homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mais uma vez o verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Amém. Obrigado, Jesus, por isso. E aqui também mais uma história do encontro improvável. Talvez não pela perspectiva que a gente antes tinha, de alguém sem influência e esquecido, mas desta vez por alguém de muito poder e relevância. Zaqueu era alguém que tinha influência na sociedade, era um cara muito rico e era uma pessoa que tinha poder político. Era alguém que, por ser cobrador de impostos naquela época, o que isso significa? Era aqueles que eram incumbidos de tirar o dinheiro do povo para levar para Roma, para o império, levar para os impostos serem pagos. Então ele tinha poder para aqueles que não estavam pagando, falou: ó, Maria não está pagando, pode ir lá na casa dela, quebrar tudo, levar ela escrava, matar ela. Então ele tinha um poder muito grande, então as pessoas tinham medo dele. E por esse poder ele foi corrompido. Normalmente os publicanos eles faziam isso, por isso que o povo tinha muita raiva deles, porque o imposto era 10, ele falava que era 20, e se você não pagasse os 20, ele fazia isso, falou: não pagou nada, pode levar, mata. Então ele extorquia o povo, mexia no bolso da galera, e aí eles eram vistos como pecadores. Por isso que foi um espanto daqueles: Jesus na casa de um pecador. Talvez você não é um cara rico de influência, mas talvez você se julgue um cara pecador, e as pessoas estão falando: mas Jesus está encontrando ele? Mas Jesus está indo na casa dele? Não é possível isso. Zaqueu, tendo todo o dinheiro, fama, poder, sendo chefe, também precisava de alguém. Também precisava saciar sua sede, que não era saciada nunca. Com todo o dinheiro do mundo, com toda a influência do mundo. E talvez você teve uma vida muito abençoada, onde suas férias foram as mais legais,
visitou o país que você queria, fez o intercâmbio que você quis. Talvez você viveu e vive numa família de muito poder e de muito dinheiro. Só que chega um ponto que a nossa alma tem sede. A nossa alma pede por algo a mais. Mais do que a bebida, mais do que o rolê, mais do que as festas, mais do que as viagens, mais do que os prazeres da nossa carne, mais do que tudo isso. Chega um ponto que a gente vive e a gente começa a olhar e perceber que a gente está vazio de verdade. Por mais rico que a gente possa ser. E também do outro lado, você que talvez não tenha uma condição tão boa, você acha, eu vou ficar feliz quando eu ficar rico. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu não fui rico ainda não, para saber direito, mas pelo que eu ouvi falar, ajuda em muita coisa, mas alegria mesmo. Há uma só fonte que pode te dar isso. Há uma só fonte. E essa fonte não tem fim. E quando ela entra na sua casa, ela não muda apenas a sua vida, mas da sua família. Então, se você tem sede essa noite, se você tem fome, se de alguma forma essas histórias combinaram um pouco com a sua, eu sei que essa noite, eu creio na cura da depressão, meus irmãos, porque eu vivi isso. Sabe por que eu creio tanto? Porque eu já vivi. Sabe por que eu creio tanto que Jesus tira a ansiedade? Porque eu já vivi. Sabe por que eu creio tanto que Jesus sacia a nossa sede? Porque eu já vivi. Eu vi. Eu experimentei. E aonde há Deus, há liberdade. Então você não precisa ter vergonha de levantar suas mãos. Se alguma dessas histórias, algum desses trechos falou com você e você precisa dessa noite talvez apenas de um abraço, ou uma oração, enquanto a gente estiver cantando, faz um sinal com a sua mão, quase como um socorro mesmo. Aqui, me ajuda. Aqui, me ajuda. Sem ter vergonha com quem está do seu lado, com quem você veio, mais apto e pronto para experimentar algo sobrenatural do Senhor.